Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, muito boa tarde, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Hoje, pelo calendário, é um dia especial aos provedores da família. É um dia de carinho, um dia de reconhecimento, um dia de gratidão. O Dia dos Pais. Nós sabemos muito bem que o Dia dos Pais, ele, na sociedade, ele tem início em 1909, quando uma menina chamada Sonora Lois Dodge, a Sonora Lois Dodge, ela resolve criar uma data em Washington, nos Estados Unidos, para mostrar ao seu pai, John Bruce Dodge, que ela tinha orgulho de sua superação. Haja vista que John Bruce Dodge, seu pai, havia perdido a sua esposa em 1898, que faleceu ao dar à luz ao 6º filho. John criou sozinho todos os filhos, sendo carinhoso, responsável, amável, guerreiro, pai e mãe ao mesmo tempo. Isso emocionou, motivou a sua filha Sonora Lois Dodge. Então a menina escolheu o dia do aniversário do pai para homenageá-lo, para honrá-lo pelo seu esforço. Você observa que essas datas especiais, elas nascem, elas resultam sempre da perda de alguém. Morre a mãe, o pai fica com os 6 filhos e a filha o honra pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua entrega de criar os 6 filhos. A mesma coisa no Dia das Mães, quando a menina Ana resolve homenagear a sua mãe, que também faleceu. Isso nos dá uma lição moral e espiritual. Porque essas pessoas, esses filhos, essas mulheres, essas meninas, elas conseguem tirar do fundo do poço, elas conseguem tirar da solidão e da ausência motivos bons para lidar com a perda, lidar com o luto de forma mais amena, absorvendo então as memórias da mãe, absorvendo as memórias do pai. Então, esta Sonora Lois Dodge, em 1909, quando ela perde a sua mãe, ela homenageia o seu pai
nos Estados Unidos. No dia da data do nascimento do pai, ela o homenageia. Lembre-se que tanto o Dia dos Pais quanto o Dia das Mães são oriundos de fatos dolorosos, definitivos. São oriundos de luto, de perda. Quando morreu o pai de Ana, que homenageou, quando morreu a mãe de Ana, que homenageou a sua mãe, nos dando o dia da mãe, o feriado. E agora a Sonora Luz Dodge homenageia o seu pai. A mãe morreu e ela homenageia o seu pai, porque sozinho ele, em 1919, perde a sua esposa e fica com 6 filhos. E isto é uma lição moral e espiritual para cada um de nós. Portanto, neste Dia dos Pais, hoje, eu quero poder iniciar essa live, fazer essa homenagem, falando sobre a perda desses seres tão importantes, tão marcantes, tão responsáveis pela nossa estadia nesse mundo. Algumas pessoas, quando chega nessa data, elas desenvolvem, e é compreensível e natural, uma certa apatia. Porque para elas não há o que comemorar. Porque fisicamente, presencialmente, não se tem mais a voz, o cheiro, o carinho, o abraço, o Deus te abençoe, boa noite. Não se tem mais gosto ou prazer de passar numa loja, comprar um relógio, comprar uma gravata, uma cinta, levar o pai para passear. E eu entendo esse luto. Mas lembrando que este dia tornou-se um dia comercial no mundo em que vivemos. Aonde os shopping centers, não é? Aonde os templos do consumo, do capitalismo, tomam mais proporção de relevância do que a pessoa em si, do que o maior presente que você possa ter dado ao seu pai, ou você possa dar. Existem coisas que nós não conseguimos romper, não conseguimos cortar. E uma dessas coisas é o laço familiar. Uma dessas coisas eu costumo dizer que é o cordão umbilical, no caso da mãe. No caso do pai, há uma ligação espiritual entre pai e filho, que nem mesmo a morte é capaz de romper. O apóstolo São Paulo, ele nos ensina na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 13, dizendo que o amor jamais acaba. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. O amor é forte. O amor é poderoso. O amor é perene. O amor, ele é para todo o sempre. Nem a altura, nem a fundura, nem o fogo, nada dessas coisas, nem mesmo a morte, pode romper, pode corroer, pode
acabar com o amor. Portanto, iniciando esta live, eu quero dizer a você que hoje está com o seu coraçãozinho triste, porque o seu velho, o seu grande amigo, não está aí do seu lado fisicamente. Mas Deus, em sua sabedoria, a espiritualidade é tão dinâmica e maravilhosa que nos concedeu a memória, o arquivo memorial. E é usando o arquivo memorial que você pode, sim, comemorar o Dia dos Pais. Porque o ser que habita dentro do corpo humano, ele é muito mais real, transcendental, existente, eterno e consciente do que a carne que se desfaz lá na sepultura. Você que perdeu o seu pai fisicamente, porque nós não morremos, somos espíritos eternos e vivos, apenas saímos do corpo. Você pode, com todo o seu amor, carinho, devoção, ir ao cemitério, sim senhor, ao que chama-se de Campo Santo. Porque inúmeros relatos da Bíblia nos ensinam que ir ao cemitério não tem nada a ver com feitiçaria, não tem nada a ver com tantas bobagens que ensinaram e com tanto preconceito e discriminação ao cemitério. Pois lá estão os restos mortais daquele que um dia foi o responsável, foi o meio pelo qual a espiritualidade escolheu para você vir a esse mundo, cumprir também a sua missão, viver, honrar e ser grato à dádiva da vida. Quando morre Abraão, quando morre José, quando morre Jacó, quando morre Isaac, quando morre Moisés e tantos outros personagens das Escrituras, todos vão ao sepultamento, todos honram os seus sepulcros, os seus túmulos, todos vão lá, choram 3 meses. Jesus, quando morreu, as irmãs não pensaram e não tiveram uma atitude egoísta, fria e calculista e ignorante de não ir ao túmulo. Elas correram e foram preparar o corpo do Senhor. Então ir ao túmulo, visitar os restos mortais, é um ato de carinho, de zelo, de amor. Veja que Eclesiástico ou Sirácida, que não tem na Bíblia evangélica, por puro preconceito e discriminação, por questão teológica que não cabe agora, apócrifo no apócrifo. Eclesiástico ou Sirácida 38 e versículo 16 nos ensina assim: Filho, derrama tuas lágrimas por um morto, entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois enterra o cadáver segundo o cerimonial. E, observação, vou ler de novo, Eclesiásticos, Sirácida, capítulo 38 e versículo 16. Filho, derrama tuas lágrimas por um morto, entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois, enterra o cadáver segundo o cerimonial, e não deixes de honrar a sepultura. Essa história de que morreu, acabou, vai virar pó, claro, é verdade, é fato.
Mas essa história de abandonar, já não tem mais ninguém ali, não tem nada ali, então eu não preciso ir no cemitério, não vá no cemitério, o cemitério não é bom, é isso, aquilo, outro. Tudo isso não passa de bobagem, não passa de ensinamentos fracos, corroborados, daqueles que não têm sensibilidade, amor e carinho com os seus entes queridos. Vou ler de novo. Se você não tem mais o seu velho, o seu paizão, o seu amigo aí do seu lado, porque ele foi embora, a espiritualidade o recolheu, hoje é dia dos pais. Se você não tem mais, fisicamente, mas espiritualmente, você o tem, sim, Senhor, e ele sempre, na medida do possível, com permissão de Deus, estará ao seu lado, e lá do outro lado estará olhando por você, intercedendo por você. Agora, o que você vai fazer? Dia dos Pais. A igreja diz que não pode ir ao cemitério, que o cemitério é cheio de isso, daquilo, de feitiço. A igreja diz que morreu, acabou, está dormindo, está inconsciente. Eu não vou me ater muito a esse tema agora de consciência ou inconsciência após a morte física. Mas o que eu tenho a dizer a você é que todos os personagens do livro chamado Bíblia Sagrada, as Escrituras, sempre que eles morreram, foram honrados, foram tratados com honra e nunca ficaram no esquecimento, porque lá estão os seus restos mortais. Abraão comprou no campo de Macpela e com dinheiro, com prata, ouro, bronze, para sepultar a sua esposa. Não é? E tantos outros patriarcas e profetas da Bíblia. José do Egito, José, filho de Jacó, deixou uma ordem que quando ele morresse, não queria que os seus ossos fossem sepultados no Egito, mas em terra israelita. E isso Moisés honrou. E tantos outros, não é? A questão é que nós saímos do nosso Pai, ou bem ou mal. A espiritualidade escolheu, aconteceu. E se estamos aqui hoje vivos, com saúde, bonitos, com mulher bonita, com filhos bonitos, com carro, com casa, com sucesso ou não, mas se estamos nesse plano físico, querendo ou não, temos que lembrar e colocar no nosso vocabulário uma palavra: gratidão. Gratidão ao seu Pai. Porque sem Ele, você não estaria neste mundo. Agora seu pai não está mais aqui. Foi embora para um outro plano espiritual. E lá no cemitério, no Campo Santo, estão os restos mortais dele. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Rua Prates, aqui no Bom Retiro, ao lado do QG da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ali na Tiradentes, Bom Retiro, Tiradentes, atrás da Igreja Católica Dom Bosco, ali, eu trabalhei na Rebra Kadisha, que é o escritório, a administração dos cemitérios israelitas do Estado de São Paulo. E você sabia que todo o final de semana, judeus velhinhos, homens e mulheres, entram nos ônibus que os levam até o cemitério israelita em Embu-Guaçu. E o que mais me emocionou é que um dia eu perguntei para um judeu velhinho, eu falei: aonde o senhor vai no cemitério? Ele falou assim: eu vou. E o que o senhor vai fazer com esse bolo lá? Ele disse: eu vou homenagear, eu vou honrar a minha Esther. Hoje é aniversário dela. Estou levando flores e vou ficar lá. Estou levando esse bolo para comemorar. Na visão esdrúxula, na visão egocêntrica e agressiva de muitos cristãos e até evangélicos, isso seria um ato de feitiçaria.
Mas eu pergunto, qual é a maldade desse senhor judeu em ter ido ao cemitério com esses gestos de carinho, de amor? Porque o amor não acaba nunca. O que acaba é o corpo físico, mas a pessoa ela não acaba. Eu fiquei emocionado com aquilo. E não era só ele. Vários faziam isso. E toda sexta-feira eles vão no cemitério judaico em Ibuguaçu, aqui em São Paulo. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia, ela nos dá exemplo e nos ensina que nós não devemos desamparar, abandonar os nossos entes queridos. Eclesiástico ou Sirasta 38, versículo 16, 17, 18 e 19 diz assim: Filho, derrama tuas lágrimas por um momento. Entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois enterra o cadáver, o corpo, segundo o cerimonial. E não deixes de honrar a sua sepultura. Não deixes de honrar a sua sepultura. Não deixes de cuidar, de zelar. Não deixes de ir lá lavar, limpar, fazer o jardim, colocar as flores. Não deixa. Chora amargamente, bate no peito, observa o luto segundo merece o morto. 1 ou 2 dias por causa da maledicência do povo. Depois consola-te de tua tristeza, porque a tristeza leva à morte e o coração abatido perde todo o seu vigor. O que a gente aprende é que existe uma coisa chamada memória e respeito. Ah, mas só tem osso lá. Mas se você pegar a Bíblia, você que é cristão, que é evangélico, que gosta muito de enaltecer e falar sobre os profetas, como Elias, não é? Ou perdão, como Eliseu, vai estar lá em 2 Reis, se não me engano, que num período de guerra, jogaram um morto na caverna onde estava sepultado o profeta Eliseu. E quando o cadáver desse morto, ele encosta nos restos mortais do profeta Eliseu, não é? Ele diz, no 2 Reis, que o morto ressuscita, né? Lá diz que o morto, ele ganhou vida. E aí eu te pergunto, deve-se deixar de qualquer maneira jogado lá no cemitério? Porque se você não zelar pelos restos mortais do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, não pense você que a administração dos cemitérios públicos de São Paulo, de qualquer estado do Brasil, vai zelar. Não ligam para você, joga um em cima do outro, e quando você vai no túmulo do seu pai, da sua mãe, lá já tem outra pessoa, outro corpo ali jogado. E tudo na manufatura, tudo no comércio, vira dinheiro. As caixinhas de ossos, o ossuário, enfim. O que foi o teu pai para você? O que foi a tua mãe para você? Então, fica esse exemplo de início dessa live, que nós devemos zelar, devemos ir ao cemitério, honrar pelos restos mortais do nosso pai. Porque isso alegra o nosso pai, do outro lado da vida. Mas esse é um outro tema que eu posso trazer, como já trouxe, está na minha live lá no meu canal no YouTube, ok? Não há inconsciência na morte, etc. Então eu quero dizer a você que hoje está triste, cabisbaixo, né? Com todo respeito, tenha a sua tristeza, não é? Tem o seu momento íntimo, o seu momento de comunhão com seu pai, o seu momento de lembranças e de choro. Mas saiba que de onde ele está lhe acompanhando, está vendo. E procure usar da memória, das cenas, dos momentos mais interessantes, agradáveis, dos momentos felizes, de alegria, engraçados, de emoções fortes, de choros, também de brigas, de correções da sua infância até a sua fase adulta.
preserve o seu pai vivo dentro do seu coração. Ok? E agora, como falar sobre os péssimos pais? Eu gostaria de pegar exemplos da palavra de Deus para falar sobre péssimos exemplos de pais. Se você for olhar o exemplo de Adão, você não vai achar um excelente pai, como muitos querem maquiar por aí. A começar pelo nome que deram para Caim, que significa canto fúnebre, não é? Coisa ruim, mau agouro, porque teve todo aquele processo que eu já disse, não é verdade? Da dor do parto, de Eva, ela também desenvolveu depressão no parto e pós-parto. Eles não amaram, não gostaram, não receberam Caim. Então, são péssimos exemplos de Adão e de Eva, e resultou naquilo que você já sabe lá no futuro, não é? Depois nós vamos ver Noé com o seu filho bastardo, Cã, que não era filho da esposa de Noé, porque a sua pele significa avermelhada, queimada do sol, negro. E naquele tempo, Noé, Abraão, tudo tinha mais do que uma mulher, dormiam com escravas, com concubinas, enfim, e tinham a sua vida promíscua, não é? Uma vez que ainda não havia uma lei civil, nem os 10 mandamentos. Enfim. Então, você observa que Noé fica pronta, Noé bebe, enche o coco, está na sua barraca pelado, fazendo-se lá, sabe Deus o quê, e é pego no flagra pelo seu filho Cã, e por isso ele fica todo enraivecido, curioso, nervosinho, e amaldiçoa e expulsa Cã, e você sabe o que deu, que a maldição não pegou coisa nenhuma. Mais um péssimo exemplo de pai na Bíblia. Terceiro exemplo péssimo da Bíblia, Abraão, que também abusa de Agar, tem um filho com ela, que deveria ser um filho honrado, chamado Ismael, mas como ela era cuxita, não é? A mulher que Abraão dormiu, teve relações, não é? Aproveitou bem lá, e depois engravidou e ela deu um filho, não é? Depois que o filho nasce, cresce, aí vem o segundo filho, que seria então o tal filho da promessa, etc, etc, de uma mulher branca chamada Sara. E aí, o que acontece? A família oficial, a esposa oficial, determina e ordena que Abraão jogue no deserto o seu filho lá, Ismael I, que encheu o coração de Abraão de alegria. Mas aonde fica a questão paternidade, o amor de Abraão a Ismael, pai dos árabes hoje? Jogou no deserto para morrer ele e sua mãe Agar, porque eram o quê? Negros? Racismo. E as palavras de Sara, mulher de Abraão, mande-o embora por causa da herança. São situações que a gente fica observando, não é? Os homens hoje traem as suas esposas, fazem filhos fora do casamento, e quando a suposta amante, não é? A amante não presta. O pai presta, o homem presta, não é? Mas a amante não presta, a amante é pecadora, ela é culpada de tudo. Aí vai, faz filho fora do casamento, e quando a esposa descobre, aí o filho do relacionamento adúltero, o filho, digamos, bastardo, como no caso de Abraão, esse filho não presta, eu não reconheço, eu não registro, eu não pago pensão, eu não sou pai, aí a mãe não presta, aí a mãe teve vários filhos com vários homens. Esses são os pais que não servem de exemplo. Hoje é dia dos pais, e quantos filhos órfãos, abandonados na rua, no deserto da vida, com suas mães por aí, que serviram apenas de capricho, de um momento de bel prazer para os Abraões da vida. Quantos pais que também desprezam, desfazem os seus filhos, porque não é filho do primeiro casamento da oficial esposa, mas é filho da amante, como Noé. Amaldiçoa o filho,
porque saiu mestiço, porque é isso, porque é aquilo. Então são histórias, eventos e fatos que a tradição quer esconder e pintá-los como se fossem honestíssimos e santos a vida inteira, coisa que nunca foram. Portanto, se você é um filho órfão, abandonado por esse tipo de pai, não se entristeça, não se deprima. Quantas crianças que no dia dos pais choram, ficam tensas e muitas não querem ir para a escola porque não querem fazer o desenho ou a gravatinha e levar para um pai. Que pai? O pai que abandonou? O pai que não reconhece? Então, quanto a esses pais, eu rogo a Deus a piedade, a misericórdia e a justiça divina na sua vida. Porque filho não é uma extensão do corpo, como unha que se corta e joga no lixo. Filho não é cabelo que se corta e joga no lixo. Filho é extensão da alma, extensão do espírito. Um pai não é um cavalo procriador, um touro procriador. Um pai não é um procriador como os brancos faziam com os negros no início da escravidão. Compravam negros, fortes, bonitos, e para procriar mais negros, um rebanho de negros. Você que gosta de trair a sua esposa e tem filhos fora do casamento, mas acha que é o tal, que é o másculo, não é que é potente e que coloca vários filhos no mundo e não está nem aí. Saiba que um dia a vida e Deus irá cobrar de você. Hoje é dia dos pais. Que tal você pôr a mão na sua consciência e lembrar que aquele que está lá no outro bairro, na outra cidade, no outro estado, a sua alma está destruída e clama por um dia vê-lo, ter o seu abraço, ter o seu carinho, ter o seu amor, ter o seu nome, ter o seu registro, ter o seu amparo, a sua guarnição, a sua provisão. A estes pais inconsequentes, irresponsáveis, incapazes de dar um abraço, de um reconhecimento, de um eu te amo, a esses pais, cabe sim uma dura pena. Porque um dos maiores crimes é você rejeitar o seu filho. Um dos maiores crimes é você não aceitar o seu filho. Não interessa quem foi a mãe. Por que não pesquisou antes? Por que não olhou antes? Por que não investigou antes? Por que não especulou antes? Por que não ouviu o seu pai, a sua mãe? Por que não ouviu seus colegas na rua? Por que não ouviu as pessoas? Olha, aquela pessoa não presta. Aquela pessoa é rodada. Mas você olhou o corpo, você olhou o prazer. E disso nasceu um espírito, nasceu uma criança. E criança não tem culpa, porque ninguém pede para vir ao mundo. Então, nesse dia dos pais, eu espero que você receba o toque do Espírito Santo. Nesse dia dos pais, eu espero que você vá ao encontro desse seu filho que está abandonado por aí. Órfão. Muitos filhos estão órfãos e são assediados, apadrinhados, são criados por traficantes, por homens prostitutos, pela crueldade, pela miséria social da vida. Quantos filhos que crescem traumatizados e revoltados por um indivíduo que quer ser chamado de pai apenas porque o fez, mas não o formou moralmente, eticamente, carinhosamente, humanamente. Não foi presencial, não foi amigo nos momentos difíceis, na fase da infância, não ajudou a trocar fralda, não ajudou no leite, em nada. Não ajudou para jogar bola na rua, para brincar, para passear, num presente, nos aniversários, nos natais da vida, nos anos novos da vida, na escola, na adolescência, na puberdade, na fase adulta, no namoro, no noivado. Ah, mas tem uns que aparecem nessa hora, quer ser pai. É impressionante. Então, quanto a esses,
Eu só rezo e peço que o seu coração se compunja, se comova. Dá tempo de você correr atrás e resgatar o que se perdeu. Se humilhando, pedindo perdão, sabe? Abraçando, reconhecendo, amando. Não é vergonha nenhuma pedir perdão, reconhecer as falhas, os pecados, os crimes emocionais e psicológicos que se cometem com essas crianças, com esses seres humanos, homens e mulheres, que estão na vida enlouquecidamente querendo saber quem é o Pai. Eu quero poder também dizer a muitas mães, a muitas moças de hoje em dia, que a palavra pai, ela não é um banco 24 horas. A palavra pai, ela não é um investimento do Tesouro Direto. A palavra pai, ela não é um empréstimo vitalício que se faz na Crefisa, na Agiplan. Não. A palavra pai, ela não se resume num processo na justiça para ganhar pensão alimentícia, para a senhora fazer escova no seu cabelo, para a senhora comprar roupa para si, para a senhora sair para as baladas e gastar com tantos homens da vida, para a senhora bancar tantos vagabundos da vida e esquecer do seu filho, sem roupa, sem caderno de escola, sem uniforme, sem um curso, sem carinho e sem amor. Porque muitas mulheres também fazem, e aqui eu não estou generalizando, aquelas que são exploradas, usadas, abandonadas pelos pais, que não são pais de verdade. Mas muitas usam desse subterfúgio porque tem um ventre que funciona, que é fértil, engravidam apenas para ter pensão alimentícia. Filho virou nota promissória. Filho virou um cheque promissor e vitalício. Não faça isso. Priorize a vida humana. Priorize a alma do seu filho. Ame o seu filho. Seja humana, seja mãe. A palavra mãe, em hebraico, significa força das águas que descem do céu. Então seja a água, a força, a vida, o amparo do seu filho. Não use homens que muitas vezes, despreparados para ter dinheiro, para sobreviver. Eu conheço uma, repito, lá no Lausanne Paulista, lá, perto da caixa d'água, que fez 6 filhos para viver de pensão alimentícia. Tantas mulheres fazem isso. O golpe da gravidez, não é? Mas não se faz filho sozinho, não é verdade? Então, as senhoras, as moças que fazem isso, reflitam que gerar um filho não é só o dinheiro da pensão, mas é amá-lo, é constituí-lo, é formá-lo para a vida, é dar amparo a ele. E quantos pais que infelizmente estão pagando por um ato de responsabilidade, sim, por um altruísmo, por um prazer momentâneo de 15 minutos às vezes, por uma ficada ali numa balada em tal lugar, não se precaveram, não se preveniram, engravidaram. E muitos, decorrentes do sistema trabalhista nesse país, não estão trabalhando. Agora, com a pandemia, a dificuldade de um país que solapa, que oprime o pai de família. E muitos não têm até condições de pagar a pensão. Ou por um momento de desemprego, por uma situação, e esses são levados aos tribunais, aos fóruns. E quando vai tentar justificar e falar, o juiz nem olha na face, no rosto. Determina cálculos altíssimos impossíveis e vão para a cadeia. A pergunta é, você que gosta de colocar o seu ex-marido, o seu ex-rolo, seu ex-ficante na cadeia, que é pai do seu filho,
O governo do estado vai pagar a pensão para você? Com a prisão dele, a estadia dele sob custódia do estado na cadeia? O que você ganha colocando um pai na cadeia? Os senadores, o Supremo Tribunal Federal, os juízes, os vereadores, os deputados, não têm uma outra estratégia, um outro meio de punir um pai para que ele pague pensão alimentícia sem colocá-lo na cadeia? Porque o pai não matou, não roubou, não estuprou, não cometeu pedofilia, não roubou milhões da conta de brasileiros, como muitos dos senhores da lei, não cometeu genocídio, não foi irresponsável, inconsequente, em prol do dinheiro, não é? Como governadores e prefeitos, que foram os maiores responsáveis pela morte de muitos pais hoje no Brasil. Mais de 100 mil mortes de idosos e agora homens jovens e adolescentes. Quantos pais foram embora nessa pandemia? E aqueles que tinham o poder, a autoridade, o conhecimento antes do povo, através do setor de inteligência do governo, através do ministro da Saúde, através da Secretaria da Saúde, através da mídia no mundo inteiro, através da Organização Mundial de Saúde, que já estavam anunciando o poder do vírus Covid-19 lá na China. E não fizeram absolutamente nada. Talvez porque lhe conviesse a eles tantos idosos morrerem para esvaziar a obrigação de pagar a previdência social, de pagar pensão, de pagar aposentadoria. Não é? Talvez veio a calhar a morte de muitos idosos, de muitos pais, cujos filhos e netos e bisnetos, esposas, não tiveram o direito de vê-los, de velá-los, de enterrá-los. A ditadura satânica de um governo demoníaco de São Paulo, em conchave e conluio com a prefeitura, porque cada morte de cada idoso, de cada pessoa que morre por Covid em São Paulo, sai para os cofres públicos, retorna para eles entre 18 a 19 mil reais. E é por isso que mesmo que não morreram de Covid, esses pais que foram embora esse ano, mesmo o laudo atestando, morreu de infarto, morreu de câncer, morreu de diabetes, morreu disso, daquilo outro, insuficiência cardiorrespiratória, enfim, morreu numa mesa de cirurgia. Mesmo o laudo atestando o óbito, eles colocam suspeita de Covid ou Covid, decreto-lei do senhor João Dória, um dos maiores perversos, nefastos da história do governo de São Paulo. Em conluio com toda essa politicaiagem suja, nojenta, inescrupulosa da cidade de São Paulo e do Brasil. Abrindo um pouco o espaço, fazendo uma defesa, não é, do presidente Jair Bolsonaro, mas ele lá no começo avisou que estava vindo um vírus muito forte no Brasil. Lá no começo ele deu o sinal, ele deu o alerta para que os governadores, os prefeitos tomassem atitudes para repelir, atitudes de vigilância sanitária, atitudes de serem prudentes, tomarem as suas medidas de precaução em combate ao vírus. Mas o ignoraram, porque lhes convinha o quê? A renda bruta aos cofres públicos do carnaval. Ou melhor, do Natal, do Ano Novo, do Carnaval e de tantos feriados que rendem a esses homens. E aí quando você vai ver para onde foi todo esse dinheiro, você começa a ver, anos depois, desvios de dinheiro, máfia e cartel do metrô de São Paulo com fulano, o outro colocou dinheiro nas Ilhas Caimãs, o outro isso, o outro aquilo. E enquanto eles vivem assim, e um Supremo Tribunal abafando, arquivando, você que é cidadão e que paga tudo isso, perde o seu pai. E hoje, Dia dos Pais, no Brasil, você não pode, você não tem o direito de comemorar o Dia dos seus pais, porque um desgraçado político
não pensou no seu pai, não pensou nos seus sentimentos, não pensou no momento e na hora da dor de você poder ver lá o teu pai, mas ser enterrado como qualquer coisa. Esse é o governo que nós temos, é a política do nosso país. Portanto, eu quero dizer a todos vocês que vamos honrar mais a nossa família. Honre você mais o seu pai. Opa, peraí aqui, deixa eu fechar. Opa. Honre você mais o seu pai, o seu velhinho. Proteja mesmo o seu pai. Sabe, não é exagero. Porque eu mando um recado para o presidente da República, para os senadores, para o Congresso, para o Supremo Tribunal Federal. Eu mando um recado para o prefeito Bruno Covas, né? Eu mando um recado para o governador de São Paulo, João Dória, que pai, idoso, não é um número, não é uma estatística. O que vocês fizeram é imoral, é nojento, é feio, irreparável, imperdoável. É uma vergonha para o mundo o que vocês fizeram. Pai não é um objeto, como eu já disse. Pai, idoso, não é uma mobília, um sofá velho, não é? Cheio de percevejo, cheio de poeira que se joga no canto ou se joga em qualquer casa de asilo, em qualquer clínica. Pai não é algo que ficou velho e que se abandona no hospital. Não. Pai, ele é um cara que tem acúmulo de experiência, de sabedoria. O pai é aquele que lá no passado deixou de almoçar, deixou de comer, tomar café, assim como a mãe, para dar leite, pão a você. Pai é aquele que fez todo o sacrifício, vendeu a alma, sabe? Se desfez 80% de seus sonhos, desejos, emoções, prazeres, para dar a você. Pai é algo profundo. Pai é algo maravilhoso. Pai é o provedor. É o canal pelo qual Hashem, o Criador, Deus, nos traz a esse mundo. Pai não é um cheque com dinheiro até os 21 anos de idade. Moças que gostam de dar golpe da barriga. Pai não é aquele que só construiu a casa, adquiriu apartamentos e bens, pagou faculdade, pagou escola particular, pagou o clube. Só aquele que te deu mesada, que te deu o celular, o tênis. Pai não é só isso. Pai também deve ser amado, deve ser olhado, deve ser visto como um ser humano que se entrega ao outro. Pai deve ser honrado, deve ser venerado. Pai deve ser respeitado. Seja ele quem for. Seja qual for o nível de conhecimento, intelectualidade e cultura, deve ser respeitado e amado. Sem o pai, você não existiria. Sem o pai, a sua mãe não engravidaria. Portanto, eu quero agora falar sobre o maior pai, o qual nós devemos seguir o seu exemplo. Eu, quando falo do meu pai, e até aqui, eu também me retifico e peço perdão. Em outras lives eu já disse que meu pai não foi um exemplo de pai, e não foi mesmo. Mas, se não fosse ele, eu hoje não estaria aqui. Não é verdade? Então, ao meu pai, eu peço que Deus o transforme, o abençoe do outro lado da vida. E peço sim perdão, talvez por algumas palavras,
de entonação mais acentuada, por algumas lembranças, talvez, pelo sofrimento que causou a mim, aos meus irmãos e à nossa mãe. Mas eu perdoo e eu agradeço, Pai, pela tua existência aqui nesse mundo, até onde Deus permitiu, e lhe agradeço pelo Senhor ter sido o canal pelo qual eu vim a existir. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, onde o Senhor estiver. Bem como que Deus abençoe e que Deus ilumine e transforme a todos os pais que foram péssimos pais e que hoje não estão aqui. Emane, solte perdão, que é a melhor coisa que você faz. Não seja preso, não seja escravo de mágoas e de ódios mentais, cicatrizes que não fecham. Isso não te faz bem. Agora, como que eu posso buscar em quem e a quem essa figura de pai maravilhoso? Olha só, o salmista Davi, ele nos ensina assim, só um momento, tá bom? Peraí. O salmista Davi, ele vai nos ensinar assim. No Salmo de capítulo 100, deixa eu ver aqui, onde eu marquei, 103, que maravilha. O Salmo de capítulo 103, Davi, ele vai nos dizer assim, né? Espera só um pouquinho, que eu vou colocar aqui um fundo. Esses comerciais do YouTube nos pegam de surpresa, mas vamos lá. Eu acho muito bonito. Portanto, eu quero compartilhar com você agora, tá bom? O que significa pai. Força da casa, da tenda, líder, aquele que nos guarda e aquele que nos protege. O Salmo 103 de Davi, ele vai nos dizer assim. No versículo 13, Davi, ele diz assim: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois vai soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que o guardam, a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então Davi, ele compara Deus ao mais perfeito Pai, e ao Pai de amor, e ao Pai de misericórdia. E é interessante porque no Terlim em hebraico, o Salmo 103, quando Davi diz que Deus é como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se você pular no capítulo 27 e versículo 10, do mesmo autor desse livro poético e espiritual de Davi, no capítulo 27 e verso 10, Davi vai dizer assim: porque
se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Portanto, Deus, Ele é o único Pai, como autor da vida, que jamais te abandonou ou vai te abandonar. Deus é o único Pai que tem sensibilidade, amor, que te entende, que te compreende nos momentos mais complexos e frustrantes da sua vida de indecisões. Deus, como um Pai, Ele é aquele que corrige, que chama atenção, mas Ele não tem desejo de te humilhar, de deplorar você, de tornar você uma vergonha pública. Deus jamais expulsa alguém, Deus jamais lança alguém num tal de inferno. Deus jamais se contenta com o teu sofrimento. Deus jamais rejeita, renega, faz acepção, discriminação, preconceito para com os seus filhos. Jesus diz: como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim é Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como um pai, Davi diz: assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Seja qual for, Pai, homem, o seu erro, o seu deslize, que cortou os laços com o seu filho. Seja você, filho, quais foram os motivos? Dinheiro, dívida, casa, mulher? Hoje é tempo de você se reconhecer como uma fraqueza, humanamente falando, limitado, que veio do pó, que não é melhor do que ninguém. Hoje é tempo de você se arrepender. E não é só porque hoje é o dia dos pais, que isso não é um dia comercial. Não é o relógio, não é a gravata, não é o terno, não é a calça, não é o tênis, não é uma moto, não é um carro, não é uma aliança, um anel, não é um passeio, uma viagem. Mas é uma visita lá onde o seu velho está. Mas é um abraço, um eu dizer: eu te amo, meu pai. Mas é pegar na mão, é pegar no colo, fazer o que você nunca fez, dar um café, um almoço na boca, dar um banho no banheiro, põe na cadeira de assento de banho, põe na troca, põe um perfume, faz a barba, põe na cadeira de roda, fique com ele, ouça o seu velho, ouça ele falar, mesmo que o Alzheimer tomou conta, mesmo que ele repita 10 vezes a mesma história, ou 10 vezes a mesma pergunta. Sabe por quê? Porque um dia você perguntou para ele 10 vezes a mesma coisa. Você questionou ele várias vezes da mesma história. E ele, com a paciência de pai, respondeu as 10 vezes para você aquilo que você perguntou a ele quando criança, também inocente. Os pais, em idade avançada de velhice, do Alzheimer, por exemplo, eles voltam a ser crianças. Caem-se os dentes, não tem mais força para andar, não tem mais força para fazer a sua higiene básica, para se limpar, usam fraldas, comida e água na boca, não conseguem trocar de roupa sozinhos, voltaram a ser crianças, inverteu. Agora é hora de você, como filho, se tornar o pai desse Senhor e amá-lo, beijá-lo, ser grato, ter paciência. Quantas vezes o seu velhinho, agora velho, mas quando novo, não dormiu, teve que levantar 4 horas da manhã para ir trabalhar, com olheira, com insônia, com fome, não dormiu, porque você negou. Você, belo, fortão, bonitão, com a sua mulher bonitona, seus filhos, seu carrão, deu o maior trabalho durante a noite, com o dente de leite saindo,
com cólicas na barriga, chorava pra caramba. Seu pai e sua mãe. E hoje você não tem paciência com o seu pai, quando ele fala besteira, quando ele fica nervoso, quando ele está idoso, quando ele reclama disso, reclama daquilo? Dignidade, honra e gratidão aos pais. É isso que você precisa. Há tempo de você se conectar com Deus, que é o maior Pai do mundo, que é aquele que mais tem paciência conosco, cheio de misericórdia. Jesus disse que quando nós quisermos falar com Deus, se abrir, confessar, chorar, entra no quarto, fecha a porta e fale com Deus. Em secreto Deus te ouve. Sabe o que significa isso? Significa a paciência, a misericórdia de Deus para com cada um de nós como um pai. Bem como o pai da parábola do filho pródigo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de seus filhos. Não se sinta excluído de Deus. Agora, nós nos excluímos de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, quando nós nos afastamos e nos excluímos dos nossos pais, do pai e da mãe velhinho e idoso. Você pode dar uma pensão para o seu pai, você pode dar mordi a língua. Você pode dar uma casa para o seu pai, você pode dar carro, perfume da Boticário, perfume da Natura, que hoje acho que não vai vender mais. Depois do trem do negócio aí da TAM, você pode dar o que você quiser para o seu pai. Idoso não se preocupa com presentes materiais. Idoso não tem nem apetite para comer. Idoso não se preocupa com um sapato novo, uma calça nova, um cinto de couro, um carro novo. Você não faz mais utilidade disso. Passou a fase carnal da vaidade. Idoso se preocupa em carinho, afeto, amor, ter alguém do lado para segurar suas mãos na hora da dor. Idoso não quer ficar sozinho, abandonado, órfão, enquanto você, lá do teu pai no sofá ou na cama, gemendo de dor, esquece de dar os remédios para ele, porque a cerveja está muito mais gostosa, o pagode, o samba, o funk, o sertanejo, o bate-papo na rua, na casa da vizinha, está muito mais da hora, lá no bar, no boteco, na lanchonete, no restaurante, o diabo a quatro, do que está com o seu pai. Mas o dia em que a espiritualidade recolher o teu pai, aí você vai ver como você foi egoísta, como você foi mal. E quando essas, entre aspas, mães que gostam de engravidar para dar golpe na barriga, tacar os pais na cadeia, pensa que quando você prende um pai na cadeia, você prende a referência do seu filho. Porque lá na escolinha, lá na rua, vão perguntar: cadê seu pai que não veio? Onde é que é o seu pai? Quem é o seu pai? Lá na rua, o seu filho vai ser vítima de... Como eu chamo aquilo, Miriam? Quando ficam provocando, tirando sarro? Não lembra também. Bullying. Vai ser vítima de bullying. Vai ser execrado, humilhado. Porque tem um pai que está na cadeia. É isso que você quer para o seu filho? Mas para você é tudo ou nada. Você passa por cima de tudo. Pela construção, estrutura psiquiátrica, psicológica, emocional do seu filho. Parental do seu filho. O assédio parental que ele vai ter na rua. Ah, o pai dele está preso. Ah, o pai dele está na cadeia. É isso que você quer para o seu filho? Pare e pense muito bem antes de mandar um indivíduo para a cadeia. Negocia, conversa, bate papo. Não é? Enfim. Deus é um Pai maravilhoso que não nos abandona. Vamos para Mateus, para acabar, capítulo 7 e versículo 9. Mateus, capítulo 7 e versículo 9.
Olha o que nós vamos achar. Mateus, capítulo 7, e versículo 9. Olha como Jesus descreve Deus como um pai. Mateus, capítulo 7, e versículo 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós, o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Jesus descreve Deus como um Pai bondoso, amoroso, carinhoso. Um Pai que sabe punir, corrigir, exortar, advertir, castigar no momento apropriado e na hora certa. Mas tudo com um teor, um fundamento, um embasamento de amor. E não para condená-lo à rua. E não para expulsá-lo de casa. Nesses dias, Dia dos Pais, eu quero que você aprenda com Deus. E não com a religião. E não com sistemas filosóficos perversos. Não com doutrinas religiosas. Eu quero que você aprenda com Deus. Que o seu filho, muitas vezes, por questões da vida, pelo meio ambiente em que foi criado, pelo que viu, pelo que ouviu, com quem andou, pelas influências da vida, pelo fato do seu filho ter optado em ser homossexual. Dia dos Pais, hoje, pare e pense. A vida ela é muito curta, meu amigo. Pare e pense que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, como um pai, não amou só o hétero. Deus, como um pai, não amou só o negro. Deus, como um pai, não amou só o católico. Deus, como pai, não amou só o judeu. Deus, como pai, não amou só o muçulmano. Deus, como pai, não amou só um tipo de gente, de ser, independente de cor, sexo, gênero, religião, doutrina. O exemplo de tudo o que eu estou falando está na criatura, na criação e na natureza. O mesmo Deus que criou a serpente venenosa, criou o cordeiro, a ovelha. O mesmo Deus que criou o lobo, criou a ovelha. O mesmo Deus que criou o boi, criou o touro. O mesmo Deus que criou tantos animais lindos e frágeis, criou o jacaré, criou o leão, criou a onça, criou o pombo, as aves, a borboleta. Os exemplos estão mais reais na nossa face, na nossa cara. E ficamos tentando buscar explicações de homens doentes, demônios raivosos, preconceituosos, com nojo das pessoas. O seu filho ele não saiu de dentro de um boteco. O seu filho não saiu de uma parada gay. Seu filho não saiu do movimento LGBT. O seu filho
não saiu da prostituição. O seu filho saiu de dentro de você. E o seu filho não é uma meia, não é uma cueca. Seu filho não é um preservativo. Seu filho não é um sapato, não é uma unha que corta, um fio de cabelo que corta e joga no lixo, no aterro sanitário. Seu filho é a extensão do teu nome, da tua descendência, ascendência da sua alma. E o que você pode fazer hoje para compreender, para entender, para amá-lo como filho? O seu filho não tem que ser a extensão dos seus sonhos, das suas realizações. Eu não fui dentista. Meu filho me decepcionou, me frustrou porque não é dentista. Eu não fui médico, não fui engenheiro, não fui arquiteto. Eu não fui jogador de futebol. E meu filho não me ouviu, virou as costas. Cada um de nós somos um ser único nesse universo tão grande, em meio a bilhões de seres humanos. E cada um de nós temos uma missão, um direito, uma escolha de ser o que quer. Mas independente de ser o que quer ser, temos então uma origem, uma raiz. Temos um pai. E nesse dia dos pais, pelo amor de Deus, pelo amor a si mesmo, pelo resgate de si mesmo, pelo resgate, salvação do teu filho que está agonizando, agora talvez nas drogas, se afundando, tentando uma overdose, um suicídio, porque o pai o renega. Pense no seu filho. Levante-se, vá lá onde seu filho está. Nem que for na biqueira, nem que for na boca de fumo. Entra na favela, entra em qualquer lugar sem ser favela. Mas vá ao encontro do seu filho, que está jogado lá no farol, debaixo de um viaduto, na praça, numa Cracolândia. Porque você foi o responsável por lançá-lo lá, dizendo: não aceito o filho gay em casa. Some daqui, você é uma vergonha. Quando você faz isso com seu filho, você está jogando o seu nome também no lixo. E o seu filho não é um lixo. Filho não é descartável. Filho é para sempre. A mulher pode separar e ir embora, seguir sua vida, casar de novo. Mas filho é para todo sempre, meu amigo. E o seu filho veio de quem? De você, das suas entranhas. Resolva-se. Reconstrua-se como o pai hoje. Vá ao encontro do seu filho. Ame-o. Liberte-se da homofobia. Não dê ouvidos a religiosos que pregam o ódio, que pregam a indiferença, o nojo. Seja como Deus. Gálatas capítulo 5 vai nos dizer assim. Gálatas capítulo 3, vai nos ensinar assim. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você diz que tem fé em Cristo Jesus? Você diz que ama Jesus? Você toma a ceia? Você toma a hóstia? Você toma a ceia na igreja evangélica? Você faz isso, faz aquilo, tem uma vida exemplar, não é? Na religião. Mas por causa de mensagens, por causa de textos, por causa de uma interpretação machista, por causa de uma interpretação de ódio, você faz aquilo que lá no fundo, na verdade, você não quer fazer. Mas por causa da moral da sociedade, você lança o seu filho no mundo. Você mesmo condena o seu filho a um inferno chamado mundo aí fora. Violência, prostituição, desamparo, sem ter um amigo, sem ter alguém para direcionar a sua vida. Se você tem fé em Jesus, você é filho de Deus. Mas em que Jesus você tem fé? Um Jesus que condena as pessoas? Um Jesus que faz diferença às pessoas? Eu não conheço esse Jesus nos evangelhos.
No Evangelho eu conheço um Jesus que abraça e ama, perdoa e salva a mulher adúltera, a prostituta, aquele que é considerado sujo, abominável, réprobo, segregado pela sociedade preconceituosa, religiosa, pelos satanases da religião do tempo dele. Os leprosos, os doentes, os mancos, os deficientes físicos, os cegos, os surdos e os mudos e os doentes mentais. Se você diz que segue a Jesus, Jesus diz, está escrito, Gálatas, Paulo escreve, Gálatas 3:6, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você, pai, que é católico, passe por cima de todas as suas tradições. Você, papai, que é protestante, evangélico, você que é do ramo mais fundamentalista, sistemático de doutrina, como a Deus é amor e tantas outras. Você, pai, hoje é dia dos pais, você gostaria de ter o seu filho aí te abraçando, te amando, ou pedindo perdão, sei lá, ou você perdoando seu filho, ambos se amando, respeitando cada um o seu espaço, mas juntos como pai e filho. Qual é a relevância, a importância tanto da aparência dele? A nossa carne vai morrer, seu filho um dia vai morrer, você vai morrer. E não é o terno, não é a gravata, não é a tua aparência, não é o teu corpo de homem, e nem é o corpo dele, se ele tem peruca, ou cabelo de mulher, se é um travesti. Não é o que ele fez com o corpo dele que vai levá-lo para o céu, mas é o caráter. Isso dói no ouvido dos religiosos. É a essência, é o amor, é a caridade, é o Cristo vivo, um Cristo amoroso, livre, liberto de conceitos, teologias, doutrinas que condenam as pessoas. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Pai cristão, religioso, evangélico, liberte-se do fanatismo, da bitolação, da doutrinação, que você deve odiar o seu filho, que você deve condenar o seu filho ao inferno do mundo. Quantos filhos hoje estão chorando nas ruas, não podem ver o pai, nem sequer falar pelo zap, nem sequer falar com o pai, ouvir a voz, o pai não quer, porque o filho virou um travesti, virou um homossexual, porque a filha é garota de programa, porque o filho está nas drogas. Quando somos constituídos por Deus como pai, a palavra pai, aleph beit, que quer dizer boi na figura, quer dizer poder, autoridade. Beit quer dizer tenda, casa, fonte da casa, força da casa, líder da casa. Se a casa está assim, então alguém errou, alguém falhou. Talvez você não tenha falhado em roupa, tênis, celular, escola, dinheiro, mesada, mas talvez você tenha falhado presencialmente, humanamente, amigo, ouvidor, conselheiro. Mas você substituiu a sua função de pai e amor pelo seu filho, pela sua filha, por um Deus demoníaco chamado doutrina, sistema religioso, fanatização. E eu tenho certeza que no seu coração dói quando você gostaria de ter o seu filho do seu lado. Você pode tê-lo. Aproveita esse dia comercial de hoje dos pais. Arrependa-te. Ame o teu filho. Quando você põe o teu filho para fora de casa, você põe metade de você também. Quando você põe o teu filho para fora, porque isso, porque aquilo outro, você põe, acaba, detona, destrói a tua companheira, a mãe dele, a tua esposa. Você traz para sua casa uma energia ruim, tóxica, horrível. E o seu filho fica vítima de tudo quanto é coisa ruim no mundo. Pai, ainda dá tempo de você se reconectar com Deus. O que é reconectar com Deus? É se colocar no lugar de quem está sofrendo. Jesus nos ensinou isso. Tive fome, me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive doente, você foi me ver. Eu estive preso e você foi me visitar. Pai,
exemplos de Pai, Deus. Como Deus, como Jesus. Não olhe para o que a sociedade vai dizer. Porque não foi a sociedade que trouxe o seu filho no mundo, foi você. Pai, como Deus, visite o seu filho que está doente na alma, transtornos psicológicos, frustrações, revoltas, mágoas. Como Pai, vista o seu filho que está nu, sem o agasalho para cobri-lo do frio das dores da alma. Pai, como Jesus, tire a fome e a sede. O seu filho tem de ser amado. Só você, mais ninguém. Só você pode saciar a fome. Só você pode saciar a sede do seu filho que está lá no mundo. Não é você ir lá impor, determinar, querer mudar ele, etc, etc. Não é isso que eu estou falando. Não é você querer ser o transformador, aquele que vai convertê-lo em hétero, isso, aquilo, outro. Apenas ame-o, abrace-o e diga: filho, o pai está aqui no que deve é. Eu te respeito. Ame o ser humano que está dentro do seu filho. Visite o seu filho que está abandonado. Não pelos amigos, que isso ele tem bastante. Mas está abandonado pelo maior amigo que ele gostaria de ter em toda a sua existência. Você como pai. Vá na prisão onde o seu filho está. A prisão que separa ele de você. E ame-o como pai. Só você tem a chave, só você pode ser o juiz, só você tem o alvará de soltura dessa prisão psicológica. Só você tem a chave, só você pode ser o carcereiro que irá tirar o seu filho das garras do mal mental, da depressão, do sentir-se abandonado, desprezado, nas cadeias mentais. Salve o seu filho, seja um pai como Deus é. Ufa, Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, batizados espiritualmente, lavados com as palavras lindas e amorosas de Jesus. Jesus nos lava dessa sujeira, dessa dureza de coração, essa coisa ruim de criticar, condenar, jogar o outro, pode, não pode, aqui não entra, não é meu filho. Para! 28. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Palavras de Paulo, Gálatas 3, 28. Nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Esse um em Cristo é a essência metafísica da alma. É a nossa herança espiritual do maior Pai, que já existiu e existe. O Pai das luzes, Deus, Pai que Jesus disse. Se vocês, Mateus 7,9, se vocês sendo maus, se vocês sendo pais maus, preconceituosos, ruins, não é? Que açoitam o filho de vocês para alegria da galera do Sinédrio, da lei de Moisés, do templo, para fazer bonito, para ser honrado diante desses homens maus, religiosos. Se vocês sendo maus, condenam, seguem essa lei. Se vocês sendo perversos, preconceituosos, com discriminação, com maldade, em nome de uma lei, em nome de um Deus, que não é o meu Pai, sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Jesus diz, o vosso Pai.
Dessa vez, Jesus não se refere a Satã, a demônio ou coisa ruim. Como ele disse uma vez que eles eram filhos do diabo, filhos de um sentimento, uma maldade humana. Mas agora Jesus diz que eles, mesmo sendo maus, também são filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é amor. O Pai é amor. Eu espero que nesse Dia dos Pais você entenda o que significa ser pai, o que significa ser amor e amar seus filhos. E vocês, filhos, amar os vossos pais. Filhas, amem os vossos pais. Filhos e filhas, crianças, adolescentes e jovens, não se coloquem, não fiquem no meio da ponte de brigas e farpas entre pai e mãe. Não é para vocês isso. Apenas ame os dois. Amem-se. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos os pais deste Brasil e deste mundo. Feliz Dia dos Pais a todos os pais do meu grupo do WhatsApp Filhos da Luz. Feliz Dia dos Pais a todos os pais do meu grupo Filhos da Luz do Messenger. Feliz Dia dos Pais a todos os pais do meu grupo do Facebook. Feliz Dia dos Pais a todos vocês, a todos os grupos ao qual eu estou, a todos que me veem, que me pedem solicitação todos os dias. São mais de 10 solicitações todos os dias. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Feliz Dia dos Pais a você, mãe, que sozinha criou os seus filhos. Guerreira, linda, bonita, abençoada. Mãe e pai, feliz Dia dos Pais a você. Você merece todo o mérito, toda a honra, desde agora e para sempre. Jesus diz, dai honra a quem merece honra. Que todos nós aprendamos com Deus em ser um bom pai, um pai amoroso, um pai justo, um pai correto, um pai que ama. Ok? Feliz Dia dos Pais ao meu primo Eduardo. Feliz Dia dos Pais aos meus irmãos, todos aqueles que me conhecem. E feliz Dia dos Pais a todos os pais que já partiram dessa vida e nos assistem e nos acompanham diante de Deus do outro lado da vida. Feliz Dia dos Pais, seu Chico. Feliz Dia dos Pais, seu Manuel, da Dona Neuza, do Edilmar, que está contigo. Feliz Dia dos Pais, José Leandro Mendes, meu pai. Feliz Dia dos Pais, Fabinho, meu ex-cunhado. Feliz Dia dos Pais, todos os pais que foram embora. Sou Jarbas, pai da minha esposa. Feliz Dia dos Pais, Birinha, aonde você estiver. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que já partiram dessa vida e que hoje fazem uma falta física enorme. Mas graças a Deus, Deus nos permite, pela memória, tê-los aqui no nosso coração. Feliz Dia dos Pais, meu tio Tatão, meu tio Vicente, os meus avós, bisavós, a todos. Feliz Dia dos Pais, aonde vocês estiverem. Somos aqui gratos por tudo o que vocês fizeram por nós. Que Deus os abençoe. Abençoe a todos os pais. Dia dos Pais são todos os dias. Feliz Dia dos Pais aqueles que estão nas clínicas, que estão nas casas de repouso, nos lares de idosos. Feliz Dia dos Pais ao Senhor que está na sala, na cadeira de roda, na cama, ao Senhor que está preso num centro de detenção provisória. Feliz Dia dos Pais para você. Feliz Dia dos Pais para aqueles que estão nos lugares mais longínquos, aqueles que estão nos hospitais, que estão internados. Feliz Dia dos Pais para aqueles que foram embora por Covid, por inconsequência e responsabilidade de um governador, de um prefeito e de políticos. Feliz Dia dos Pais para você, que talvez hoje não tenha o seu filho aí perto fisicamente.
Feliz Dia dos Pais para você que não tem o seu papai. Faça desse dia um dia de reflexão. Use a sua memória afetiva para com seu pai. E segue-se a vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.